Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo André, eu faço diversos tipos de vídeo tutorial, vídeo falando de diversos tipos de assunto, faço vídeos bíblicos. Hoje vamos estar compreendendo a fé, vamos estar vendo passagens bíblicas que falam sobre a fé, o que é, quem tem a fé. Vamos ver todas as abordagens sobre a fé. Eu fiz uma colinha. Primeira coisa, antes de mais nada, o que é a fé? O que é a fé? Aqui em Hebreus 11, versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, isso, eu vou falar em cima disso. Porque, segundo o meu entendimento, nem todos têm fé. Agora, as outras igrejas, as neopentecostais, as igrejas como Deus é Amor, Assembleia, Universal, Plenitude, Valdemiro, então eles creem que todos têm fé. Eu vou explicar isso minuciosamente, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Já vimos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Tá bom. Vamos ver os tipos de fé. Eu tenho uma colinha aqui, né? Vamos aqui na minha colinha. Os tipos de fé. Os tipos de fé, você pode encontrar a fé natural. Por exemplo, acreditar. Crendice, esse é a fé natural. Acreditar, crendice, essa é a fé natural. E a sobrenatural, por exemplo, crer. Então, eu creio. Então, esse é um tipo de fé sobrenatural. Acreditar é uma fé natural, uma fé sobrenatural é crer. Embora acreditar e crer sejam frequentemente usados como sinônimo, existe uma diferença sutil entre os dois verbos, principalmente no contexto religioso. Acreditar geralmente se refere a ter convicção. Acreditar geralmente se refere a ter convicção, algo com base em informações, provas, experiências pessoais. É algo intelectual que envolve o conhecimento da veracidade de algo, dos fatos ou de algo. Por exemplo, eu acredito que o sol amanhã... Não, eu acredito que o sol nascerá amanhã. O exemplo, eu acredito que o sol nascerá amanhã, porque sempre vi isso acontecer. Eu acredito que o sol irá nascer amanhã, porque eu sempre tenho visto isso acontecer. Então esse é um tipo de fé natural. Esse é um tipo de fé natural. Todos têm essa fé natural. Agora, crer é uma fé sobrenatural. Por outro lado, crer, por outro lado, vai além da mera convicção intelectual. Aplica em ter fé, confiança absoluta e entrega total a algo ou alguém, mesmo que não haja provas concretas. Envolve um compromisso emocional e espiritual profundo. Por exemplo, creio em Deus, mesmo que nunca tenha o visto.
No exemplo religioso, crer é frequentemente usado para se referir à fé em Deus nas escrituras sagradas e em dogmas religiosos. Acredita-se que a fé é um dos dons divinos que permite crer em coisas que transcendem a razão. Então, essa definição de acreditar e crer, quem me deu foi o Gemini, a inteligência artificial do Google. Eu tenho aqui passagens bíblicas para você não ficar apenas para que não fique apenas na explicação da inteligência artificial. Temos uma passagem bíblica aqui. Vamos ver se é uma. Vamos analisar esse tipo de fé. Respondeu-lhe Pedro, aqui em Mateus 14. Mateus 14, versículo 28. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então ele aplicou aqui uma fé sobrenatural. Ele andou sobre as águas. Ele aplicou uma fé sobrenatural. Nós já lemos aqui a definição de acreditar e crer. Entendeu? Nós já vimos aqui a definição de acreditar e crer. Vamos ver uma segunda passagem. Aqui. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se crer, verás a glória de Deus? Não é acreditar, é crer. A definição está bem clara. Vamos ver aqui a fé que todos ganharam. Existe uma fé, no meu entendimento, que todos ganharam. Todos nós ganhamos essa fé. Que fé é essa? Que todos nós ganhamos? Vamos aqui no 7, Efésios 2, aqui o 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui ele está falando que a graça é o dom de Deus, mas ele inclui a fé. Isto, porque é dada por meio da fé. Então a graça, que é um dom de Deus, ela é dada por meio da fé. É por meio da fé. Eu tenho que ir para Niterói, mas qual é o meu meio de transporte? Eu vou a pé? Eu vou de bicicleta daqui para Niterói? Não, eu vou de ônibus. Então o meio a qual eu vou é o ônibus. Entendeu? Eu posso ir de carro, eu posso ir de moto, entendeu? Eu posso ir até a pé. É o meio. Então a graça, que é o dom de Deus, ele é dado pelo meio, pelo qual nós recebemos, que é a fé. Então Deus não ia deixar uma pessoa sem receber a graça. Então ele deu uma porção, uma medida de fé para que em todos se manifestasse a graça de Deus. Então ele deu uma medida de fé para que a graça de Deus se manifestasse
naquela pessoa. Então a pessoa não tem como dizer, eu não tenho fé. Só que a fé que essa pessoa vai manifestar, no meu entendimento, é para receber a graça de Deus. E que graça é essa de Deus? Qual é a graça de Deus? Porque pela graça sois salvo. Entendeu? Pela graça sois salvo. Não é pela graça eu vou conquistar, entendeu? Um Porsche, um Vectra, sei lá o que, uma mansão, um emprego numa multinacional. Não é pela graça que eu vou conquistar o emprego naquela multinacional, um cargo público. Não é pela graça que você vai conseguir isso. É pelo seu esforço. É pelo seu esforço. Tem um versículo mais à frente aqui que explica ainda mais. Tem um versículo aqui que explica ainda mais. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, né? Eu estou tentando ser bem claro e estou tentando fazer isso devagar. Romanos 12. Eu gosto sempre de ler um antes. Então, Romanos 12 está dizendo aqui no versículo 2: E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimente quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que entra, porque pela graça me é dado. Porque pela graça me é dado. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé. Vamos voltar. Porque pela graça que me é dada, quem deu essa graça? Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora Deus repartiu a cada um a fé. Lá anterior era pelo meio da qual ele não explicava, mas aqui explica que Deus repartiu a fé. Então, quem repartiu o quê? Foi Deus. Deus repartiu a fé para que você alcançasse a graça. Essa graça, como eu tenho lhe falado, não é para você conquistar um emprego milionário, não é para você conquistar um marido milionário, não é para você conquistar um cargo público, um emprego na prefeitura, não é para você ganhar, entendeu? Não é, é para você entrar no céu. Essa é a graça que é dada a todos. Diferente de mim, diferente deles, essas igrejas que eu falei toda aí, entendeu? Eu creio que fé é o dom de fé. Agora todos têm a capacidade de crer em Jesus. Isso lhe é dada. Essa dádiva é dada pela medida que Deus deu. Você crê em Deus, você tem fé para crer em Deus, no Filho de Deus, você tem fé. Isso não vem de vós, para que não se gloriem. Tem uma passagem que fala disso. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E até reforça, né, que para que você não se glorie. Imagina se cada um tivesse que fazer uma grande obra, as pessoas iam se gloriar, entendeu? Mas isso é dom de Deus. O dom da fé, vamos falar sobre o dom da fé. O dom da fé.
aqui em 1 Coríntios 12, versículo 9, e outros pelo mesmo Espírito a fé. Então, se eu creio que uma pessoa vai ser curada e ela é curada, isso é dom de Deus. Eu creio, eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego, eu tenho fé que eu vou conseguir uma coisa, eu tenho fé que eu vou conseguir outra coisa, eu tenho fé para uma cura, eu tenho fé para... Entendeu? É dom de Deus, entendeu? Não, passou disso é estranho. Passou disso é fogo estranho. No meu entendimento, tá bom? No meu entendimento, passou disso é fogo estranho. E temos que tomar cuidado com isso. Isso está entrando na igreja. Então sabemos que o dom do Espírito, um dos dons do Espírito, é a fé. Isso está muito claro aqui. Deixa eu ver. E a quem é dado o dom da fé? Será que eu tenho o dom da fé? Será que me foi dado? Será que eu conquistei? Será que eu sou bonzão? Será que eu sou maravilhoso? Será que eu sou... Entendeu? Será que eu tenho fé? Não, eu tenho fé. Eu digo, você é curado e você é curado na hora. Será que é assim mesmo, né? Será que é desse jeito que esses pregadores neopentecostais, será que é assim que eles falam? 1 Coríntios 12, versículo 11. Vamos ver o que Paulo fala sobre os dons. E fé é um dos dons. Mas a um é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É esse pedaço que vocês pulam. É esse pedaço que vocês pulam. É esse pedaço que vocês não entendem. Entendeu? É esse pedaço que vocês não entendem. A cada um... Deixa eu ver aqui. Entendeu? É esse pedaço que vocês não entendem. Entendeu? É esse pedaço. Repartindo particularmente a cada um como quer. Quem? Eu? Não, o Espírito. Entendeu? Se ele não quer te dar o dom de fé, você não vai ter. Entendeu? Não adianta. Não adianta bater no peito, falar que tem fé. Não adianta. Se o Espírito não te deu, não adianta, você não tem. Não adianta. Não adianta. Você vai ficar subindo monte, você vai ficar fazendo vigília, vai ficar fazendo campanha, vai dar calo no joelho de tanto orar de joelho e não vai acontecer nada. Entendeu? Porque não é você que quer, é o Espírito que quer. Aqui, o tamanho da fé. Agora vemos aqui o tamanho da fé. Vemos aqui o tamanho da fé. Essa parte aqui do meu vídeo, ele meio que contradiz tudo que eu digo. Ele meio que contradiz. Eu ainda não consegui uma referência que pudesse unir os dois. Eu ainda não consegui alcançar uma referência que pudesse unir. Porque por um lado, você só tem fé se o Espírito te der o dom da fé, só se Deus te der a fé, só se o Espírito Santo te der a fé. Por outro lado, Jesus diz uma coisa muito interessante aqui. Mateus 17, versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Por causa da vossa incredulidade. Eles não creram. Eles tinham a possibilidade de crer. E engraçado que parece que foge da fé. Tipo assim, é a parte.
Além da fé, parece que você tem a possibilidade de crer. Parece que eles tiveram a possibilidade de crer, ou parece que todos têm a possibilidade de crer. Eu não consegui entender isso ainda. Ou eles, especificamente, tiveram a possibilidade de crer e não creram, ou todos têm a possibilidade de crer e muitos não creem. É uma coisa que eu vou ter que pensar ainda mais à frente. E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui a colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Então meio que contradiz o que eu estava dizendo anteriormente. Esse ponto de coexistência, de harmonia, eu não consegui entender ainda. Jesus repreende a falta de fé dos homens. Essa aqui, deixa eu ver, foi o que eu... Esse aqui... Jesus repreende a falta de fé dos homens. Olha só, mais uma passagem que Jesus fala da fé. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Novamente eu estou falando, eu não sei se Jesus estava falando para essas pessoas em específico, porque a Bíblia tem isso. Ela fala a um grupo e às vezes fala a todos. Então a gente tem que tentar entender se é este grupo que tinha pouca fé, ou se ele está dando uma mensagem, um aprendizado para todos. Então, homens de pouca fé. Aqui, Mateus 6, versículo 30. Vamos continuar estudando a fé. O vídeo está ficando um pouco longo, eu peço que vocês me perdoem. Mateus 8, 26. E ele disse-lhe: por que temes, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu grande bonança. Outro versículo aqui que fala de fé, e ele continua, Jesus continua falando daquelas pessoas, homens de pouca fé. Mateus 16, versículo 8. E Jesus recebendo isso, disse-lhe: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não ter trazido o pão? Se eu não me engano, aqui ele está falando com os discípulos. Agora a última aqui. A esperança e o mandamento de Jesus com fé. Tudo quanto pedires tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardai os meus mandamentos. O 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim não também, na verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome eu o farei. Então vemos novamente Jesus falando sobre
sobre a importância, Jesus falando aqui da importância de crer, Então eu ainda não achei o ponto de convergência. Então, numa hora é isso e na outra hora eu vejo esses versículos que eu ainda não entendi. Mas eu espero que você possa refletir sobre isso, porque eu ainda não cheguei num ponto de consenso, mas eu espero que você possa refletir e pedir uma explicação ao seu pastor. Eu continuo crendo na minha primeira, na primeira parte da explicação, que nós recebemos somente a fé para crer em Jesus. Fé para conquistar alguma coisa, esse é o dom de fé, e nem todos têm o dom de fé. O vídeo ficou muito grande, se inscreva no meu canal, deem like e faça comentários.